Associação de Jornalistas pela Igualdade Racial, participar desse debate tão importante, tão necessário, nesse dia tão simbólico, né? Sinceramente, espero estar à altura dessa incumbência. Falar sobre ações afirmativas, para mim, é sempre um desafio, para não querer dizer que é uma coisa pirante. Porque são tantas coisas que eu preciso falar, e às vezes meu tempo é tão limitado que eu fico assim, é um exercício de tortura. Alguns senhores já devem saber, eu tive a honra e a responsabilidade ímpar de defender o sistema de cotas raciais da Universidade de Brasília no Supremo ano passado. E como todos vocês sabem, o STF foi unânime em reconhecer que o sistema de cotas raciais é constitucional, e cota não é favor, cota é direito à igualdade material viva e vivificante. Esse julgamento foi, para mim, uma experiência, do ponto de vista pessoal e profissional, assim, incrível. Eu digo a todos que eu nunca fui tão beijada, abraçada, fotografada que nem eu fui naqueles dias. Né? E conquanto a STF tenha dito por todos os seus ministros que as cotas raciais são constitucionais, que cada voto ali proferido, gente, tenha sido uma aula de direito constitucional, algumas pessoas e até mesmo alguns órgãos da imprensa insistem em se opor ao sistema. E é claro que a gente vive uma democracia, é uma sociedade dialética, todo mundo tem direito de expressar a sua opinião, mas também é claro que uma sociedade hipocritamente racista, e talvez seja o pior problema da nossa sociedade, a hipocrisia, nessa sociedade hipocritamente racista, não se transforma de um dia para o outro e nem por força de um julgamento. É um trabalho contínuo de anos e anos e anos. Espero não 125, professor, mas... É por isso que a gente continua a falar sobre cotas, continua a falar sobre ações afirmativas. Nós vamos falar isso porque eu vi muitas pessoas, e na época agora eu estou licenciada da AGU, mas na época eu ainda estava na AGU, eu vi muitas pessoas me parabenizarem pela sustentação oral e dizerem assim, mas eu sou contra. E eu falava assim, calma aí, você me viu no Jornal Nacional ou na TV Justiça? Eu vi você no Jornal Nacional. Eu fiquei pensando, não, tudo bem, você tem o seu direito, mas eu fiquei pensando, gente, é impossível convencer alguém em 5 segundos que aparece no Jornal Nacional, de convencer de que as cotas são necessárias e são realmente constitucionais. Consegui, quando acabou com isso, mudar de opinião, né? 5 segundos isso é demais para mim. Mas eu, por outro lado, eu também colaciono, assim, no meu coração, algumas mensagens, até de vez em quando eu ainda recebo uns e-mails de pessoas que me viram e tal, e que mudaram de opinião em relação às cotas, e negros que mudaram de opinião em relação às cotas depois que viram o julgamento. Então, só por essas pessoas já teria valido a pena, né? Eu, particularmente, acho que essa ação foi muito, muito importante para o país. Ela fez todo mundo pensar sobre o tema. Escola, universidade, a imprensa, os poderes judiciário e legislativo, as famílias puderam revisitar seus conceitos, seus preconceitos, externar seu ponto de vista. E isso é extremamente salutar na democracia. Mas o assunto não acabou, né? As ações afirmativas, serão necessárias por muito tempo, porque por muito tempo os negros brasileiros foram completa e conscientemente alijados das riquezas econômicas e intelectuais do país. E não se altera um quadro de desigualdade, como que foi pintado no Brasil, desde que o primeiro navio negreiro aportou nessas terras há mais de 400 anos, rapidamente. E porque as ações afirmativas, especificamente as cotas, são e serão necessárias, é que eu vou convidar vocês a meditar um pouquinho sobre isso. Isso foi só a introdução, tá? Kofi Annan, ele disse uma vez que em todo mundo, eu acho lindo isso, minorias étnicas continuam a ser desproporcionalmente pobres, desproporcionalmente afetadas pelo desemprego e desproporcionalmente menos escolarizadas que os grupos dominantes. Estão subrepresentadas nas estruturas políticas e superrepresentadas nas prisões. Têm menos acesso a serviços de saúde de qualidade e, consequentemente, menor expectativa de vida. Estas e outras formas de injustiça racial são a cruel realidade do nosso tempo, mas não precisam ser inevitáveis no nosso. Tira meu sono quando eu vejo isso. Gente, o Brasil é por tudo e em tudo um país diferente. Nós temos uma história diferente, uma composição populacional diferente, uma trajetória diferente e até uma minoria étnica diferente. Os negros do país compõem uma minoria-maioria. Isso significa que nós somos minoria no tocante à prática dos direitos e na obtenção dos bens da vida, mas nós somos maioria numérica. Hoje nós somos mais 50% da população assumidamente negra. Aliás, isso também já é uma evolução, a pessoa se assumir negra, né? As cotas são um indiscutível avanço na erradicação da injustiça racial que Kofi Annan se referiu. E não é o seu propósito resolver todos os problemas da inclusão do negro, mas a sua importância se avulta no cenário nacional a cada dia. As cotas são imprescindíveis
Porque quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea há exatamente 125 anos atrás e algumas horas, pouca coisa mudou na vida dos negros. Ela deu terra, ela deu liberdade, mas ela não deu terra e ela não deu educação. Gente, mais terra e educação eram as únicas formas de promoção da dignidade humana da época. Ela deu liberdade, mas não se muda a cultura, o hábito coletivo de uma sociedade compenada. O negro não deixou de ser coisa para ser considerado sujeito de direito, ser humano digno, do dia para a noite. Nesse país diferente, tudo, absolutamente tudo para o negro é mais difícil e demorado. Só no ano passado, 124 anos após a abolição, que o Supremo julgou uma questão sobre educação. E começou a julgar uma questão sobre terra que ainda nem terminou. 124 anos após a abolição, gente. Há uma chaga silenciosa na sociedade brasileira que impede que negros e brancos sejam materialmente iguais. Essa chaga, racismo. Racismo que não se opera na forma da violência, da segregação, das plaquinhas only white, mas de uma forma automática, refletida, naturalizada, que não chega a ser explicitada com atribuição de valor e ideologia, mas como ensina a professora Rita Segato da UNB. Suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem e podem ser facilmente constatadas na ausência de negros em posição de prestígio na sociedade. O racismo no Brasil é tão naturalizado, tão cruel, que é normal o negro não ser, não ter e não estar. O que causa perplexidade é quando o negro é quando o negro tem e quando o negro está. Isso causa perplexidade. Esse racismo no Brasil, ele não se combate punindo, simplesmente punindo aquele que simplesmente ofenda ou agrida um negro por ser negro. Esse racismo se extirpa da sociedade por meio de ações que promovam aquele que é desigual. Eu lembro que o ministro Aires Brito disse no julgamento que no Brasil o negro é desigual por baixo. Então, nesse país diferente, esse país nosso é uma graça mesmo, a relação amistosa é confundida com relação de igualdade. Tem uma citação maravilhosa do mestre pela Universidade de Brasília, Damião Alves. Ele tem uma tese sensacional, titulada A Justiça e as Cores. Ele disse o seguinte, que a classe média brasileira, em geral branca, sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores. A ideia de uma sociedade que não se importa com cores é normalmente defendida por pessoas de pele mais clara. A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante, ainda que a dominação seja complacente. Deixa eu falar sobre o professor Damião. Gente, a relação entre a dona Benta e a tia Anastácia é uma relação amistosa, mas não é uma relação entre iguais. Essa relação amistosa, associada ao fato incontestável que o negro é o símbolo da cultura nacional, reforça uma falsa impressão de que o Brasil não é racista. Mas isso, na verdade, esconde, eu acho sensacional essa constituição de ideias, esconde as chamadas áreas duras e moles das relações raciais no Brasil. Os antropólogos dizem que nas áreas duras a cor da pessoa tem maior importância, ao passo que nas moles não. Áreas duras, trabalho, universidade e mercado matrimonial. E as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer e da religião. Alguém pode me lembrar de um negro famoso? Alguém lembra aí um negro famoso? Pelé. Cultura, lazer, religião. Carlos Rasenbach diz que é na complexa entre-relação família, educação e mercado do trabalho que se define o lugar que as pessoas irão ocupar na hierarquia social. E é aqui que, para a maioria dos negros, se estruturam suas condições de exclusão e subordinação. Por sua vez, as áreas moles do relacionamento são as que alimentam formas antigas e novas de preconceitos e visões estereotipadas do negro. O brasileiro é um povo sui generis. O brasileiro médio bate no peito e diz que sabe que existe preconceito e racismo, mas que ele mesmo não é preconceituoso nem racista. Por quê? Porque ele tem até amigos negros. Oh! E a pergunta que nós devemos fazer é, ei, esse seu amigo negro tem o mesmo padrão de vida que você? Estudou na mesma escola? Fez inglês no mesmo centro de idioma? Viajou para os mesmos lugares incríveis e exóticos? Vocês dividiram a mesma namoradinha? Vocês estudaram na mesma universidade? Vocês tiveram as mesmas oportunidades de emprego? Vocês ganham a mesma coisa? Essas amizades viraram amor e casamento? O professor José Jorge da Universidade de Brasília, ele, quando apresentou essa proposta de cotas para a universidade, ele disse que um grande número de estudos realizados nas últimas 2 décadas, né, 2004, né, por autores como Carlos Rasenbach, Kabengele Mulanga, Lívio Sansoni, e cobre praticamente todas as áreas que incidem de um modo estrutural sobre a qualidade de vida, educação, emprego, moradia, saúde física e mental, autoestima e perspectiva de futuro, confirmam um quadro dramático de discriminação racial no Brasil, o qual se estende também às instituições educativas públicas e privadas em todos os graus. No mercado de trabalho, além da inserção sempre interiorizada, a discriminação no salário pago a negros e negras, e mesmo que as negras tenham escolaridade maior.
bloqueios e dificuldades no ritmo de promoção funcional quando comparado com os colegas brancos em idêntica condição, e agregue-se a isso as barreiras de acesso aos empregos mais qualificados. Senhores, senhoras, não é normal não ver negros nas universidades como alunos e professores, nos hospitais como médicos e enfermeiros, nos tribunais como juízes, nas grandes corporações como CEOs e diretores, nos postos de maior visibilidade da mídia. Não é normal que depois de tantos anos após o fim da escravidão, nós não tenhamos uma classe média negra de verdade, não é uma classe média de 2.500, não, uma classe média negra de verdade, que tenha poder de influenciar e se fazer representada. A população negra brasileira, gente, ela carrega um estigma criado pela ideologia racista, que é reforçada pela ausência de negros nas posições de prestígio. Esse estigma é o da incompetência, que abala a mais poderosa força motora que qualquer pessoa tem dentro de si, a autoestima. O racismo brasileiro, ele trabalha na autoestima individual e coletiva dos negros desde pequenininho, aliás, desde o pré-natal, aliás, desde antes. Para quê? Para incentivar a gente? Não, para derrubar. A comunidade negra brasileira, ela precisa de personalidades emblemáticas. Eu disse no STF e repito aqui. Há um consenso na sociologia de que o negro no Brasil só experimenta ascensão social forte através do futebol, da música e do narcotráfico. Meninos e meninas, se o menino negro não tiver o talento do Neymar, se a menina negra não tiver aquele vozeirão da Alcione, e se ambos não forem capturados pelo campo da sereia do narcotráfico, que tipo de emprego eles terão? Isso não. Do tipo braçal, do tipo de pouco desafio intelectual, do tipo de pouco desafio intelectual, do tipo de baixa remuneração. Que motivação esses meninos terão se eles olham para os profissionais de sucesso? E não me refiro aqui a celebridades, tá, gente? E não vem quase ninguém da sua cor. O que a gente faz com esse pensamento derrotista de estudar e ser doutor não é pra mim? Os negros precisam se sentir representados. A questão das cotas vem em boa medida resolver esses problemas. Representatividade, e ao meu sentir, essa representatividade é uma moeda de duas faces. Uma face olha para o negro e diz: ei, você pode, você é capaz, você tem direito. A outra face olha para o branco e diz: ei, o negro pode, o negro é capaz, o negro tem direito. Nós precisamos de outros modelos de sucesso. Não esse sucesso meteórico que transforma um anônimo em ídolo, não. Mas é o sucesso normal, é o sucesso tranquilo, materializado nas grandes e pequenas conquistas cotidianas. É o prazer na profissão que a gente escolheu, é o acesso aos bens básicos e supérfluos também, é a estabilidade econômica, é o amor, enfim, é a liberdade no seu sentido mais amplo. Eu acredito que a discussão sobre o racismo, o sistema de cotas, está aí com mais ou menos uns 125 anos de atraso, tá? E particularmente não me conforta a ideia do antes tarde do que nunca. Mas se a gente não pode mudar o passado, nós pelo menos podemos dar um novo rumo ao nosso futuro. As cotas têm esse papel. Elas não se prestam apenas para compensar as perdas das gerações passadas, mas eu acho que principalmente elas se prestam para empoderar as gerações presentes e futuras com igualdade de oportunidades. Senhores jornalistas, eu espero ter contribuído para o debate. Eu penso que a imprensa tem um papel muito importante no desenvolvimento humano, moral e ético da sociedade brasileira, e esse desenvolvimento passa por enfrentarmos sem medo nossos problemas estruturais: racismo, pobreza, desigualdade e sexismo, tá bom? E eu agradeço imensamente o convite. Tá? Não, calma, depois meu nome é 10, que eu acho que não vai falar. É que eu não tenho noção de tempo. Eu agradeço imensamente, gente, o convite, muito me honrou. Eu comecei citando uma personalidade emblemática negra, Kofi Annan. E para a meditação dos senhores, eu termino com a citação de uma outra personalidade emblemática negra, Nelson Mandela. Não há revelação mais aguçada do espírito de uma sociedade do que a forma como ela trata seus filhos. Muito obrigada.